Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar na década de ouro. Hoje vamos falar das marchinhas de carnaval. A década de ouro. Nas aulas anteriores já vimos alguns ritmos dessa década de ouro, compositores e cantores. Quem possuía o poder de transmissão nesta época? O rádio. Não havia televisão, principalmente nas décadas de 40 e de 30. Era o rádio que espalhava as mesmas produções musicais em muitas cidades do território brasileiro. Os ritmos, tanto os regionais quanto os do Rio de Janeiro, eles eram muito bem-vindos e faziam parte da grande alegria nacional. Ajudavam as pessoas a passar os momentos tristes, animava. Os momentos em que se pensava da guerra, que era a Segunda Guerra Mundial, e de crises políticas que estavam havendo no Brasil. A maior emissora brasileira da época era a Rádio Nacional e ficava no Rio de Janeiro. Ela apresentava ao território nacional os ritmos regionais brasileiros e também divulgava as marchinhas carnavalescas e o samba do Rio de Janeiro. As marchinhas serão o assunto desta nossa aula. Aí tem exemplos de rádios da época. Apesar da tecnologia ser bem primitiva para a nossa época, eles conseguiam pegar até rádios fora do território nacional. O carnaval através dos tempos. Você está acostumado com o carnaval brasileiro, com as grandes escolas de samba, que desfilam ao som de um samba-enredo, que a gente já falou na aula de sambas, né? Escolhido por concurso. Esse samba-enredo é votado na quadra da escola de samba. Porém, muito antes do samba-enredo ganhar o espaço no Carnaval do Brasil, quem tomava as ruas e os salões eram as marchinhas de carnaval. A primeira marchinha de carnaval chamava-se Ó Abre Alas. Ela foi escrita em 1899. Por quem? Chiquinha Gonzaga. Ela foi criada para uma escola de samba que chamava Rosas de Ouro, lá do Rio de Janeiro, tornando-se mais famosa ainda a compositora Chiquinha Gonzaga, e se tornou o hino de abertura do Carnaval Carioca por muitos anos. Você tem o link que você vai poder ouvir a música Ó Abre Alas. Vamos conversar mais um pouquinho sobre as marchinhas carnavalescas. Não podemos esquecer que esse período é um período de muitos compositores, muitos cantores que se destacaram no Brasil. O que é a marchinha? As marchinhas representam um tipo de música carnavalesca, muito alegre e com um refrão marcante, difícil do público esquecer. Elas às vezes não eram muito grandes, não. Além disso, por meio de suas letras engraçadas, espirituosas, com sátiras políticas e sociais, era possível refletir sobre várias questões sociais da época. Apesar de ser popular por quase 20 anos, a época dela terminar foi mais ou menos 1960. A época de ouro, onde elas faziam muitos sucessos, foi entre 1930 e 1945. Nestas décadas, uma semana antes do Ano Novo, olha só, hein? Uma semana antes do Ano Novo, as rádios cariocas começavam a apresentar as novas músicas carnavalescas. Hoje em dia não tem música carnavalesca. Principalmente
marchinhas, abrindo espaço nos seus programas. Tinham vários programas com apresentação desses cantores e compositores. Aí chamava-se assim, ela abria a festa do Momo, que era assim que falava do carnaval. As marchinhas de carnaval. Os artistas tinham lugar garantido nas gravadoras. Eram sempre gravados os discos com essas marchinhas. Nas emissoras de rádio. Toda emissora de rádio tinha programa de calouros, de cantores ao vivo, com orquestras e tudo mais. E muitos filmes musicais apareceram, mas eram muitos mesmos. Um dos maiores destaques desta época foi Carmen Miranda. Maria do Carmo Miranda da Cunha. Era o nome artístico da Carmen Miranda. Ela foi cantora, foi atriz e dançarina, com fama internacional. Ela era chamada a Pequena Notável, ou Brazilian Bombshell, brasileira atraente. Carmen Miranda era portuguesa de nascimento e brasileira de criação. Foi a primeira mulher a assinar contrato com uma rádio no Brasil. Ela era a cantora oficial da rádio. E através da voz de Carmen Miranda, várias marchinhas de carnaval e samba ficaram eternizados. Até hoje a gente canta, mas nem sabe que era de Carmen Miranda. Tem uma que chama Taí, foi o primeiro sucesso dela. Uma que talvez você já ouviu no carnaval. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, uma música cantada por ela, de muito sucesso. No Tabuleiro da Baiana. E o clássico, O que é que a Baiana tem? Que você vai ter um link para poder ouvir. Do lado de cada música tem os seus compositores. Após esses inúmeros sucessos, ela foi para os Estados Unidos. E lá ela participou, foi personagem principal de vários filmes em Hollywood. Interpretava sempre a figura exótica da mulher da América do Sul, quase sempre vestida da maneira que você está vendo na foto. E ela foi a primeira sul-americana a uma estrela na calçada da fama. As marchinhas carnavalescas tiveram vários autores. Eles se destacaram no cenário musical. Por exemplo, Lamartine Babo, João de Barro, Wilson Batista, e também vários cantores e cantoras se consagraram nesta época cantando as marchinhas carnavalescas desses mesmos autores. Você tem Dircinha Batista, Linda Batista, que eram irmãs, Dalva de Oliveira. Você tinha a Marlene e a Emilinha, que elas tinham uma rixa para ver quem é que fazia mais sucesso. Orlando Silva, Francisco Alves, Blackout, eram muitos cantores e cantoras. Algumas marchinhas tornaram-se clássicas, atravessaram as décadas sendo cantadas pelos foliões. Muitas marchinhas foram regravadas aí na década de 70, de 80, de 90, tá? Na década de 30, se destacaram-se as seguintes marchinhas. O Teu Cabelo Não Nega, Danella, que foi a música que fez aparecer no cenário musical o Ari Barroso. E tem Linda Morena, de Lamartine Babo. Você sempre vai ter o link para você assistir uma das músicas. Marchinhas carnavalescas, década de 40. Não esqueçamos que a década de 40 é a década
onde estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. O Brasil continuava a compor marchinhas carnavalescas, certo? O povo ia para a rua pular carnaval. Alalaô, de Nazaré Haroldo Lobo. Eu Brinco, que era cantada por Francisco Alves e fez muito sucesso em plena Segunda Guerra Mundial. Na década de 50, tem alguns destaques aqui. Touradas de Madrid, Chiquita Bacana e Nós Temos Banana, todas compostas por Braguinha e João de Barro. Tem Nego Bebo Aí, Saca-Rolhas. Lembra que a gente falou que as marchinhas falavam do cotidiano, faziam sátiras com alguns acontecimentos. E cachaça, tá vendo? Todas relacionadas a pessoas que bebiam. E você tem uma música que fez muito sucesso, que chamava-se Sassaricando, que você tem aí um link para poder ouvir, cantada pela Marlene e pela Emilinha Borba. Nesta época, tinha concursos para ver quem era a Miss do Carnaval, quem era rainha do Carnaval, rainha do rádio. Os rádios promoviam esses concursos e elas disputavam muito entre elas. As marchinhas carnavalescas. Na década de 1960, elas começaram a desaparecer dos carnavais, porque começou a ter os desfiles das escolas de samba. Apesar disso, muitas ainda faziam sucesso e se tornaram clássicas. Talvez você conheça. Uma era assim, Me Dá um Dinheiro Aí, muito cantada. Aí tá os autores dela. Olha a Cabeleira do Zezé. Hoje em dia, eles dizem que a Cabeleira do Zezé é uma música preconceituosa. Porém, como que surgiu Olha a Cabeleira do Zezé? Havia um bar onde tinha o João Kelly e o Roberto Faisal, iam para esse bar, eles eram boêmios. Ali perto tinha uma construção civil e tinha um dos pedreiros que tinha o cabelo comprido. E para essa época não era moderno, não era natural ter cabelo comprido. E eles fizeram a música para esse pedreiro. Quer dizer, a origem dela não é nada preconceituosa, foi só para brincar com o pedreiro. Hoje em dia a gente acha que é uma música preconceituosa. Máscara Negra, Zequete Pereira Matos, e eles fizeram muitas outras. Você tem aí de novo os links para ouvir. Na década de 70 surgiram as últimas marchinhas que fizeram sucesso, tá? Não é que deixaram de ter marchinhas. Uma chamava A Pipa do Vovô e outra chamava Maria Sapatão, que era do comunicador Chacrinha. Você também tem aí um vídeo para ver. As marchinhas carnavalescas e o próprio carnaval. A decadência do carnaval de rua, a partir da década de 1970, é quando começaram as escolas de samba se desfilarem, um lugar bem específico para elas desfilarem. Praticamente acabou com as marchinhas carnavalescas, aparecendo uma vez ou outra através de regravações. Você pode ouvir essas regravações, mas de autores, de cantores famosos, mas não é conotado marchinha. Contudo, o que está acontecendo, somente em São Paulo e em várias cidades do Brasil, o retorno do carnaval, só que com blocos de rua. Esses blocos de rua estão vindo embalados com antigas marchinhas de carnaval, porque novas praticamente não tem gravação mais, nem composição. A gente não pode esquecer que existe uma famosa marchinha de carnaval, que não é mencionado que é uma marchinha de carnaval, que é o hino oficial da cidade do Rio de Janeiro. Chama-se Cidade Maravilhosa, de André Filho. Ela é uma genuína marcha carnavalesca.
Você pode ouvi-la através desse site do YouTube. Tem atividade. Faz tempo que nós não fazemos atividade. É para entregar dia 11 de setembro. Vamos lá ver as atividades? Até agora a gente falou de vários ritmos passados, né? Tem outros ritmos a serem colocados. Por exemplo, nós vamos ter que falar da bossa nova, tem que falar do rock, do tropicalismo, da jovem guarda, da MPB, funk, rap ou hip hop. A MPB, houve um período da música brasileira que chamava-se MPB. Apesar que tudo é música popular brasileira, mas recebeu esse nome específico. Nas pesquisas, tem que ter as seguintes informações: a história do ritmo, a época, compositores, cantores, músicas. Você tem que indicar vídeos. A pesquisa tem que ser assim, porque nós vamos começar a montar o trabalho final e esses ritmos estão faltando. Você somou quantos alunos tem? Não somou? 18. Em quantos vocês são? 22. Já vou esclarecer. Eu não quis colocar qual aluno vai fazer qual pesquisa. Eu quero pedir um favor para vocês. Vocês escolham o ritmo. Não esquece, é 3 por ritmo. Lá no WhatsApp, vocês têm um WhatsApp da Exposel. Através dele, vocês se organizam e passam para mim. Por exemplo, bossa nova, o nome dos alunos que vão fazer. Rock, o nome dos alunos que vão fazer. Mas estão faltando 4 alunos. Quem são esses 4 alunos que não entram nessas relações? E vou explicar por quê. É a Isabelle, a Laura, a Thaís e a Juliana. Não que outros alunos não me enviassem pesquisas, mas essas 4 alunas, toda pesquisa que eu peço, praticamente elas enviam formações. O que eu vou falar, por exemplo, do baião na outra aula, foi informações delas. Várias foram formações delas. Então, elas não fazem parte dessa pesquisa. Elas vão ficar sem fazer nada? Não. Vou pedi-las o seguinte, vocês estão me ouvindo, meninas? Começo do nosso trabalho. O que é música? Quais os ritmos regionais brasileiros? Não há necessidade de fazer pesquisa de cada um deles, que a gente já foi apresentando. Por exemplo, maxixe, forró, alguns a gente já apresentou. Vocês só vão procurar fazer uma relação daqueles ritmos e a gente vai dizer o que já fez, o que não fez. O que não fez, vamos fazer novas pesquisas. Não vocês por enquanto. Tá certo? É esse que elas 4 vão fazer. Tudo bem? Eu sei que às vezes... mas eu vou ter que trabalhar. Gente, o trabalho escrito, o trabalho tem que ser apresentado. E tem que ser entregue até dia 21 de outubro. Tá longe? Não tá longe, não. Nós vamos começar a ter aulas onde nós vamos montar o trabalho final. Eu com a professora Gisele. Tudo bem? Espero que vocês me entreguem as pesquisas na data mencionada. Se houver algum problema, converse comigo através lá do WhatsApp. Terminamos a aula de hoje com 2 marchinhas carnavalescas relativas a essa época, que fizeram muito sucesso. E vocês têm os links para ouvi-las. Não podemos esquecer que o trabalho, que o projeto é sobre música popular brasileira. Então, as pessoas que vão vê-lo têm que ouvir músicas
Por isso, os links. Até a próxima aula, alunos. Fiquem bem. Bom feriado. Um beijo para vocês.